Voltamos com o nosso Tudo em Dia ao vivo, já na companhia da Manuele Guedes, que é tesoureira da Associação de Surdos de Mossoró, a ASMO, e o intérprete do CAIS Mossoró, que é o Arthur Maciel de Oliveira Neto. Eles já estão aqui conversando, porque a gente vai falar hoje sobre o Dia Nacional da Lei de Libras, essa grande conquista que aconteceu para os surdos e para também os profissionais que trabalham com os surdos, que fazem essa acessibilidade, essa inclusão acontecer. Maciel, seja bem-vindo, bom dia. Manuele também seja bem-vinda. Aqui é o nosso programa Tudo em Dia. Muito bem. Bom dia, Maciel. Como é que vocês observam, né, essa lei nacional ter sido conquistada e hoje ser comemorado? Já está em quanto tempo já dessa lei? A Lei de Libras completa 17 anos, que é a Lei 10.436, que foi promulgada no ano 2002. Hoje, no mês de abril, nesse dia, são 17 anos dessa conquista para a comunidade surda. Porque antigamente, antes da Lei de Libras, os surdos eles eram obrigados a falar. Então, eles tinham que ser oralizados para poder serem ensinados na escola. Com a oficialização da lei, a Libras ela passa a ser obrigatória em todos os lugares, públicos ou privados, para que os surdos possam se comunicar melhor, porque é a língua deles. A Libras ela não é a língua dos ouvintes, ela é a língua da comunidade surda, e isso é importante. Muito bem. Como é que a Manuele percebe a questão aqui em Mossoró especificamente dessa lei de Libras, da acessibilidade dos surdos? Tem muitos lugares os surdos, eles percebem mais ou menos assim nas escolas, você tem o CAIS, tem a associação, que eles podem estar lá percebendo, visualizando, aprendendo a Libras, aprendendo a sua língua, que é o direito deles. Quando a gente vai para os hospitais é um pouco mais difícil, a gente tem que levar um intérprete, porque não tem. Então, assim, muitos surdos reclamam que chega lá para o médico, não tem a comunicação. Então, os médicos, eles precisam sim aprender a Libras, precisam ir para o CAIS, fazer o curso lá, para aprender também na UFESA, e para que a gente possa ter essa comunicação com eles sem levar o intérprete. A gente precisa se comunicar em Libras, é importante. E aí, quando a gente chega nesses ambientes, é difícil. Por exemplo, a gente vai com a mãe, vai com o intérprete. Eu não quero ir com um apoio de alguém. Eu quero ir sozinha para poder me comunicar com eles. O que é que vocês acham, vocês que trabalham com isso, e no caso da Manuele, que é surda, da inclusão da Lei de Libras, no caso da Libras, nas universidades ou até mesmo nas escolas normais? Bem, é possível sim ter essa inclusão nos cursos, nos diversos cursos nas universidades. Agora com o Enem inclusivo, que a avaliação é feita em Libras, o surdo ele pode ter a profissão que ele quiser, medicina, pedagogia, qualquer um. Após essa lei de Libras, ficou mais fácil a inclusão. E nas escolas da educação básica, é mais fácil a inclusão, porque tem um professor de Libras para ensinar e junto o intérprete. Pena que tem poucos intérpretes trabalhando. E ainda tem alguns surdos na sala que não tem intérprete. Entendi. E aí, a gente está conversando sobre a Lei Nacional de Libras, que é uma conquista para os surdos do país. Aqui em Mossoró nós temos o CAIS, nós temos a ASMO, e são instituições importantíssimas para que essas pessoas sejam incluídas de forma, vamos dizer assim, organizada e também com a qualidade na sociedade em si, e que nós, que somos ouvintes, possamos também abrir mais o leque em relação a essa comunicação, que é a comunicação em Libras, que é a comunicação com os surdos. Eu estou vendo que a Manuele é casada, e como foi, na verdade, como é o dia a dia dela com o marido? Ela já tem filhos, não tem? Como é que funciona?
Anta, eu sou casada com um ouvinte, ele sabe Libras. Eu tenho uma filha, minha filha é ouvinte também pequena, 2 anos de idade. E dentro de casa a gente consegue se comunicar sim com a minha filha, ela vai percebendo que a comunicação é diferente, ela vai percebendo os sinais. Por exemplo, quer chamar minha atenção, ela vai acender a luz. Por exemplo, eu vou trabalhar, minha filha fica em casa. Então, quando eu chego, que eu acendo a luz, ela já percebe a atenção. Se ela está chorando, eu percebo a babá eletrônica tremendo, também o meu relógio serve para me mostrar isso. Então, dentro de casa, tudo é visual. E aí eu consigo conviver tranquilamente. Que bacana. E você, Maciel? Você consegue, como intérprete, conversar com as pessoas, os ouvintes, sem fazer a Libras? Consigo sim. Por quê? Eu estou aqui conversando com surdo, então... Tem que estar. Na Libras. Mas eu não falo e faço a Libras. Eu só... Aí eu vou conversar com os amigos ouvintes, é só o oral. É difícil no começo porque a gente está praticando. Como, por exemplo, quando a gente aprende um sinal novo, aí às vezes a gente está lá para memorizar. Exemplo, o sinal de Tibau era esse. Aí agora mudou, é esse. Aí às vezes a gente está conversando aí, Tibau. A gente está treinando, mas aí com o desenvolver a gente vai aprendendo a parar e amarrar as mãos. Quais são, vamos dizer assim, as 3 dificuldades principais que vocês surdos encontram no dia a dia, além, claro, dessa dificuldade dos ouvintes entenderem a língua de Libras? Tem. A gente encontra algumas dificuldades, por exemplo, quando a gente vai no banco, não tem a comunicação. Aí a pessoa vai lá, fica escrevendo pra gente entender, aí liga pro intérprete vir junto. Isso não é bom. Então o pessoal precisa aprender a fazer o curso. A gente vai no contador, na polícia, a gente não tem essa comunicação fluente. Então tem todas essas barreiras na sociedade de comunicação. É verdade. E para vocês profissionais, Maciel, como é que funciona essa questão da lei de Libras, enfim, da Libras em si, para poder trabalhar os ouvintes, né? As pessoas que não sabem realmente nenhum gesto, não sabem nenhuma letra, não sabem nenhuma palavra em Libras? Primeiro, a gente precisa conscientizar as pessoas, porque fala o quê? Surdo, mudo. Então a gente precisa primeiro conscientizar que não é mudo, não. E que também não tem problema chamar só de surdo. Isso, as pessoas não tem não problema. se sentem É normal, ofendidas. porque eles são surdos, mas não são mudos. Porque a Libras, ela é uma língua. Então eles falam com a Libras. Isso é importante. E aí a gente começa a ensinar o alfabeto. Porque o alfabeto é o primeiro, ele é a base para tudo. E aí a gente vai trabalhando o sinal e é a prática que é importante para que as pessoas elas possam entender que é importante aprender. Aí as pessoas falam, difícil Libras, não sei. Não, não é difícil. É treinar. E treinar, muito bem. Porque quando você treina, você vai aprendendo e vai memorizando. Muito bem. A gente tem umas imagens aí de algumas palavras, mas não tem como você colocar pra gente enquanto a gente vai conversando aqui para encerrar o nosso bate-papo aqui com o Maciel e com a Manuele. A Manuele é surda, o Maciel é intérprete de Libras e hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional da Lei de Libras, essa lei que comemora 17 anos no país e que hoje realmente é uma forma vamos dizer, mais forte e mais significativa de inclusão, de acessibilidade. Maciel, lá no CAIS, como é que está funcionando para as pessoas que querem, que precisam dessa assistência de vocês? Surdo ou ouvinte? Os dois. Nós temos os cursos de Libras para os ouvintes, que hoje nós temos mais ou menos 300 alunos ouvintes aprendendo Libras. Quando for em julho, a gente vai abrir nova vaga para o curso, nível 1, 2, 3, 4 e conversação também, que são 5 níveis.
E se a pessoa ela for surda, nós temos também o atendimento para o surdo, onde a gente ensina português, matemática, geografia, todas as disciplinas a gente ensina lá em Libras. Por quê? Na escola ele tem o professor ouvinte e o intérprete. É diferente a metodologia. Entendi. O surdo lá no CAIS, ele vai aprender com o professor ensinando em Libras. E para ser profissional de interpretação, para ser um intérprete, onde é que a gente faz o curso? Antigamente tinha o ProLibras. Tinha o ProLibras, que eu tenho o ProLibras. Hoje, as pessoas elas precisam fazer letras libras, porque aqui no RN não tem curso que oficializa a profissão de intérprete ainda. Isso é uma luta do grupo de intérpretes que querem, porque quase todos os intérpretes não têm a certificação oficial, né? Aprendeu, treinou, vive com a comunidade surda, mas não tem um documento. Entendi. Agora, Fortaleza, Pernambuco, tem. João Pessoa também tem a certificação. Muito bem. Tem alguma coisa que a Manoele e você queiram destacar que eu não perguntei em relação a Libras aqui em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, para todos os ouvintes, inclusive? Ela só quer deixar claro que não é mudo. Porque o que é que significa ser mudo? É só porque não fala oral? Não. O surdo, ele se comunica, ele sente. Então, ele não é mudo. Ele é surdo porque ele não escuta somente. Então, alguns escutam pouco, depende da perda auditiva, né? Mas nós somos surdos, mudo nunca. Muito bem, até porque falam a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Você tem algum destaque para deixar para a gente, Maciel? Eu só queria avisar que esse ano, né, o CAIS ele tá 13 anos e aí no mês de junho nós vamos ter mais palestras, oficinas, para que a comunidade de ouvintes possam perceber a importância da Libras nos diversos setores, na saúde, na educação, na justiça. Por quê? O intérprete que trabalha na escola, ele não é obrigado a saber da saúde, da justiça. São vocabulários diferenciados. Então a gente precisa, né, e isso o CAIS faz certo, é que o intérprete ele perceba os diferentes sinais e que cada dia ele vai melhorando. Muito bem, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pela Lei de Libras, parabéns por insistirem na educação, insistirem na acessibilidade, para que essas pessoas que são surdas tenham uma qualidade de vida, tenham também essa convivência com toda a sociedade, sejam ouvintes, sejam as pessoas que são surdas, para que todos nós sejamos incluídos, sim, e possamos, né, conviver todos nós da melhor forma possível. Obrigada, Maciel, obrigada, Manoele.